Oi, gente, tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos começar com a estatística descritiva, né? E o assunto da aula é análise exploratória de dados, né? Que é a forma como a gente faz e trabalha com a estatística descritiva. Então, nós vamos abordar 4 temas principais, né? Primeiro, a gente vai ver a parte de dados e variáveis, depois a gente vai ver as observações, e aí depois a gente vai ver como fazer a parte de análise, tanto qualitativa quanto quantitativa. Né? Então, para a gente começar, né, nos dias de hoje, o que acontece? A gente está o tempo todo recebendo dados e gerando dados. Então, a gente tem um volume gigantesco de dados, né, em todo local e o tempo todo. Muitas vezes, mesmo sem a gente perceber, né, a gente está ou produzindo dados, ou consumindo dados, né, ou gerando dados, né, para outras pessoas analisarem. E, ao mesmo tempo, a gente processa essa grande quantidade de dados, né? Então, a gente tem dados nas redes sociais, a gente tem dados, né, na busca no Google que a gente faz o tempo todo, a gente tem os aplicativos que estão o tempo todo é, produzindo dados e gerando dados e consumindo dados. Então, a gente tem uma forma de fazer análise que é através dos algoritmos de inteligência artificial, né? Então, eles são usados o tempo todo no dia a dia. Só que antes disso, né, que é o assunto que a gente está tratando aqui na disciplina, então a gente também olha para os dados e pode, né, fazer uma análise prévia antes de ir para essa análise, né, mais aprofundada ou mais caixa preta, de usar recursos de inteligência artificial. Né? Então, a estatística ela nos ajuda então a entender os dados e a verificar quais são as informações relevantes que a gente pode tirar a partir desses dados, né, que a gente coleta ou que a gente está trabalhando. Né? Então, a forma mais simples que a gente tem, então, é através da estatística descritiva, né? E a gente consegue fazer análises bem relevantes, né, sem a necessidade, né, de utilizar um algoritmo ou técnicas de IA. Então, o que acontece? Né? Aqui a gente chama esse tipo de tarefa de análise exploratória de dados. Então, a gente vai, né, vai receber um conjunto de dados ou vai coletar um conjunto de dados e aí a gente vai fazer essa exploração. Né? Então, é a primeira etapa de análise que a gente faz antes de usar qualquer recurso mais sofisticado, é entender, né, e explorar o que a gente pode extrair desses dados, que é o que a gente vai ver agora. Né? Então, a gente vai olhar para a análise exploratória de dados, né? Então, a gente vai ver primeiro como descrever os dados, depois características do processo dessa exploração de dados, né? Dessa análise exploratória de dados, e aí a gente vai ver, então, como utilizar gráficos, tabelas e medidas para fazer essa análise estatística de dados, né? Então, num processo mais adiante, que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, então a gente tem toda a parte de mineração de dados e inteligência artificial, que aí a gente pode usar sobre esses dados, né? Mas no primeiro momento, então, o que, né, todo cientista de dados faz é fazer essa análise exploratória de dados, que é o que a gente está vendo aqui. Tá, então vou usar um exemplo bem simples, né, que esse a gente encontra até em mais de um livro diferente, que é sobre perfis de usuários, né? Então hoje todos os aplicativos que a gente usa, então eles estão coletando dados do nosso perfil. Então aqui imaginem que a gente vai usar como exemplo, né, em toda a aula, dados de perfil de usuários que acessam sites na web. Né? Então, aqui, para a gente começar, né, então aqui eu tenho dados dos usuários, né, então eles são anônimos, porque a gente, né, não pode identificar quando a gente faz
essa análise estatística, daí eu tenho o sexo, aqui classificado em masculino e feminino, tenho as idades, tenho o nível de instrução, né, e tenho o provedor de acesso, que aqui para análise ele também não é identificado. Então, para a gente começar o nosso processo de análise exploratória, a gente tem três elementos, né? Então, um são as variáveis, que aqui, opa, desculpem, né? Eu tenho usuário, sexo, idade, nível de instrução, provedor de acesso. Aí a gente tem os dados, né? Então são todos os dados que foram coletados. Aqui, então, uma amostra bem pequena, mas só para a gente entender como funciona, né? Então, o que a gente está fazendo aqui com uma amostra pequeníssima, a gente faz com volumes bem grandes de dados. E o terceiro elemento, então, são os indivíduos. Então, sempre vai ter um aspecto principal que a gente chama de indivíduos, que é o que a gente vai analisar, né? Então, o que a gente vai ver aqui, né? Então, a gente vai fazer essa análise exploratória, que a gente chama de observações, né? Então, opa, o mouse está bem sensível, desculpem de novo, né? Então, a gente tem variáveis que a gente viu antes, né? Ali as variáveis que a gente vai analisar, e aí a gente separa essas variáveis em quantitativa e qualitativa, né? E aí, para as quantitativas, então, a gente tem os dados quantitativos que são numéricos, e para as qualitativas, né, são os dados que nos trazem alguma informação que a gente também chama de categorizados, né? Ou tem alguma informação que a gente vai ver logo na sequência mais detalhes, ou é quando a gente separa em categorias. Então, as variáveis quantitativas, então, elas são resultados de números ou de escalas que a gente gera sobre os números. Então, por exemplo, lá no nosso exemplo, a idade, né, das pessoas que a gente está avaliando o perfil, então, é uma variável quantitativa. As variáveis qualitativas, então, são resultados de atributos ou de qualidades, né, lá dos nossos dados, né? Então, a gente tem sexo, grau de instrução, provedor de acesso, então eu posso categorizar, né, e eu posso qualificar as informações, né, dos usuários, né, dos indivíduos que eu estou analisando. Então, posso separar eles em categorias através dessas variáveis qualitativas. Em geral, né, a gente sempre analisa as duas variáveis, a gente monta gráficos para conhecer melhor os dados, considerando essas duas categorias, mas, em geral, as informações quantitativas, que são as informações numéricas, elas são mais informativas, né? A gente consegue extrair mais informação relevante, né? E a gente também vai ver na sequência que a gente pode transformar, né, variáveis qualitativas em quantitativas ao, né, categorizar e gerar números dos dados que são qualitativos. Então, para a gente começar as análises, né, então, a primeira análise que a gente faz, então, é a distribuição de frequências, né? Então, a gente tinha lá aquela tabela lá com 7 linhas, né, dados de 7 indivíduos, né? Aqui eu vou usar uma com 10 indivíduos. Então, uma primeira tarefa que a gente faz é a distribuição de frequência, que é organizar os dados de acordo, né, com ocorrências de diferentes resultados observados, né? Então, aqui um exemplo que está ali na caixinha, né? Vou ler. Ao observar a variável sexo, né, num conjunto de indivíduos, então nós estamos classificando cada indivíduo em uma categoria que é qualitativa, né? Então, ali, pela nossa tabela, o sexo masculino e feminino, né? A contagem de quantos elementos existem em cada uma dessas categorias, então é uma distribuição de frequência, né? Então, eu tenho duas categorias,
né? Então, eu tinha lá 7 linhas ou 10 linhas de dados de indivíduos, e eu vou separar em 2 categorias, né? Vou totalizar, e a partir de agora, né, a gente tem os dados mais sumarizados, que fica mais fácil da gente analisar. E aí a gente pode fazer essa distribuição de frequência de forma absoluta ou relativa, né? Então, de forma absoluta, por exemplo, o número de homens e o número de mulheres. Então, eu tenho a quantidade numérica de indivíduos em cada uma das categorias, né? Ou eu posso representar de forma relativa, por exemplo, através de percentuais, né, de homens e mulheres. Então, por que que essa classificação é importante, né? Logo na sequência, a gente já vai olhar para quais gráficos, né, os principais gráficos que a gente pode gerar. Então, uma separação que a gente faz é assim, quando eu tenho poucos dados, é legal avaliar o valor absoluto, né? Porque aí a gente tem a quantidade real de valores para olhar, né? Para observar e para explorar. E quando os valores são muito grandes, então aí a gente utiliza a distribuição relativa, né? Para que a gente consiga analisar. Então, quando tem muitos dados relativo, quando tem poucos dados, então absoluto, né? As representações gráficas, né? Então, aqui as principais que a gente tem na análise exploratória, né? Opa. Então, aqui aquela mesma tabela que a gente viu, né? Aqui agora só com 10 linhas, para que a gente possa fazer vários testes diferentes, né? Então, vou usar essa tabela para todos os nossos exemplos, e também deixei lá no Moodle, então, a planilha em Excel, que tem todos os resultados gerados, e aí vocês podem baixar e manipular e alterar livremente, então, para facilitar o processo, né, de aprendizado e também das atividades. Então, a gente vai começar com as representações gráficas qualitativas. Então, a mais simples que a gente tem é montar uma tabela sumarizando as análises que a gente fez, né? Então, aqui, por exemplo, na tabela de frequência, a gente vai contar a quantidade de resultados observados por categoria, né? Então, aqui um exemplo. Eu tenho os provedores de acesso, são 3 provedores, A, B e C, né, valores anonimizados. Aí eu tenho uma totalização da frequência de usuários que acessaram aquele provedor, né? O provedor A foi acessado por 3 usuários, provedor B por 4, provedor C por 3. E aí, na terceira coluna, então, a gente tem o percentual, que é o que foi calculado e é o que a gente está mostrando aqui, né? Então, essa visualização aqui da terceira coluna já é a primeira análise exploratória que a gente faz, né? Então, a forma mais simples, né, e a primeira que a gente olha para fazer análise exploratória de dados é através de tabelas de frequência, né? Então, aqui é um exemplo lá daqueles dados, a gente pode extrair e explorar outras quantidades, né? Então, isso a gente vai explorar mais nas atividades, né? Aí, depois da tabela, então, a gente tem vários gráficos diferentes, né? Então, tem uma infinidade de gráficos, né, existentes para a gente fazer análise. Então, aqui a gente vai ver as principais análises da análise descritiva, mas aí, seguindo essa mesma ideia, vocês podem gerar outros gráficos diferentes. Então, ali uma análise qualitativa, né? Então, eu tenho um gráfico de setor ou de pizza, que ali é uma análise de provedor versus usuários. Então, aqui um gráfico do tipo pizza, né? Para apresentar a distribuição de frequência dos provedores utilizados pelos visitantes do site, que na verdade, né, é uma totalização aqui dessa tabela de frequência que a gente viu anteriormente.
Só reforçando, né, tanto a tabela como todos os gráficos estão lá na planilha Excel que vocês podem baixar. Né? Um outro tipo ali de análise qualitativa, então, é através de diagramas, né, de gráficos de barra, em que a gente também pode apresentar a distribuição de frequência de forma qualitativa, né? Então, com valores que são valores relativos. Né? Então, ali tanto o gráfico de barras quanto o gráfico de colunas, então, eles apresentam a distribuição de frequência, né, do provedor usado pelo visitante do site. Né? Então, aqui a gente, né, pode escolher entre esses gráficos, né, ou utilizar mais de um, então, né, dependendo do quão detalhado e do que a gente quer mostrar, né, ou quer analisar nos dados que estão sendo explorados. Né? Um outro gráfico um pouco mais aprofundado ou mais elaborado, mas que também é muito utilizado na análise qualitativa, então, quando a gente vai avaliar mais a fundo, então, os dados, então, é o diagrama de Pareto, né? Então, o que é o diagrama de Pareto? De uma forma simples, né, ele vai mostrar os valores ou num gráfico de colunas ou num gráfico de barras, mostrando em ordem decrescente, né, do maior valor para o menor valor. Então, diferente do gráfico de barras e de colunas simples, então aqui o diagrama de Pareto a gente usa para mostrar, né, e dar uma maior evidência para o que tem o maior valor e para o que tem o menor valor. Né? Então, essa é a característica principal do diagrama de Pareto. Então, os resultados das barras e das colunas, eles estão ordenados. Né? E a gente utiliza também esse diagrama, né, quando a gente quer fazer alguma análise de categoria. Né? Então, aqui a gente... né, então, aqui ele está mostrando, né, nessa barra aqui, nesse traço em vermelho, opa, desculpem, o que está decrescendo, né, e o que é mais importante para o usuário utilizar. Então, aqui nessa barra, a gente pode usar alguma variável fixa também para ele analisar em paralelo. Né? Então, aqui no nosso caso, a gente quer dar destaque para o provedor que é mais acessado. Né? Então, para análise qualitativa, né, fazendo um resumo, então a gente tem os gráficos mais simples, que mostram ali os resultados de forma relativa, e daí a gente tem, por exemplo, o diagrama de Pareto, que é bastante utilizado, porque ele vai se aprofundando um pouco mais nos resultados. Né? Então, da análise exploratória qualitativa, a gente tem esses gráficos que são principais, mas existem, né, aí uma infinidade de gráficos dependendo, né, da aplicação que a gente está usando. Aqui, para a gente, o que é relevante é a gente, né, separar o que são variáveis e dados e o que é absoluto, o que é relativo e qual é a melhor forma da gente apresentar. Então, passando agora para análise quantitativa, né? Então, a gente tem separado em dois tipos de variáveis, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. Né? Agora que a gente vai olhar as variáveis discretas, né? Porque as variáveis contínuas, aí o nosso próximo assunto, eles utilizam variáveis contínuas, então a gente já vai usar direto lá no exemplo do próximo assunto. Tá? Então, vamos lá para as variáveis discretas. Então, o que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar para as análises quantitativas, então, é quando a gente utiliza os valores absolutos, né? Então, a distribuição de frequência, quando a gente está fazendo a análise quantitativa, então a gente pode usar os mesmos gráficos, né? Eles são bem parecidos, só que aqui agora o foco vai ser
na escala numérica de valores, porque a gente não vai mais categorizar, mas a gente vai mostrar todos os valores, né? Ou vai mostrar uma representação através de escalas, né? Então, enquanto a avaliação qualitativa, o objetivo é a gente separar em categorias e olhar para cada uma dessas categorias, na análise quantitativa a gente vai olhar para os valores, né? Então, a gente quer explorar os valores numéricos que existem nos dados que a gente está analisando. Então, a distribuição de frequência para valores quantitativos, né? Então, a gente precisa aqui incluir 3 informações que são sempre necessárias, que na análise qualitativa nem todas eram obrigatórias, né? Então, primeiro é a faixa de valores em que os dados ocorrem, né? Então, eu preciso ter essa faixa clara e absoluta. A gente mostra também valores discrepantes, e isso é bem importante porque nessa análise exploratória a gente também quer detectar erros nos dados, que a gente chama de anomalias, né? Então, o que, que pode acontecer? 2 casos, né? Eu posso ter dados que estavam errados na minha base de dados ou que foram informados de forma errada, então a gente vai detectar esses erros e vai retirar aqueles dados da análise que a gente vai fazer, né? Então, primeiro objetivo de detectar os valores discrepantes é eliminar dados que estão inválidos e que a gente não sabia, né? Uma segunda ação é a gente detectar essas anomalias e que, de fato, elas fazem parte dos dados, né? Então, por exemplo, tenho só um usuário que acessou um provedor de web, né, de internet. Tá, então pode ser um erro, aquele provedor não existe, ou pode ser, não, ele existe e quase ninguém usa, então é uma informação relevante, né? Então aqui, né, o segundo item, né, de informações obrigatórias, então é olhar para os dados, né, que vão estar bem detalhados de forma absoluta, e olhar para essas anomalias e para essas discrepâncias, né? E quando for erro, então a gente faz o tratamento de dados. E a distribuição, né, dos dados absolutos, que é a análise quantitativa, então ela nos permite avaliar né, e colocar esses dados para trabalhar com modelos probabilísticos, que é o que a gente vai ver na próxima semana, né, que é a análise de probabilidades. Então, essa análise descritiva exploratória, então, ela é bem importante para a gente olhar para os dados, tirar os erros, né, compreender o domínio que a gente está analisando e, né, fazer os ajustes e as limpezas de dados que forem necessários. Então, aqui só, né, um exemplo ali de variáveis discretas ali quantitativa, considerando esses elementos, né? Então, aqui eu aqui mudei um pouco os dados ali só para a gente poder fazer essa análise mais detalhada, então botei um erro ou uma discrepância, né? Então, assim, a gente tem lá os usuários, né, que tinham ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, né? Então acessam os sites lá, então pessoas né, que acessam comumente sites web. Coloquei um dado discrepante, que é um usuário com idade de 2 anos, né? E daí a gente sabe que não é muito comum acessar e fazer buscas em sites web, né? Então, aqui só para a gente ver. Então, a gente tem todas as categorias. Opa, desculpem aqui, meu mouse voltou de novo. Vamos lá, então.
né? Aqui a gente tem as 4 categorias, né? Então, tenho aí a categoria de nível superior, nível médio e nível fundamental. Esse erro aqui que eu incluí, que é uma pessoa de 2 anos que está lá, né, no ensino básico, vai entrar no ensino básico. Então, aqui o que a gente pode ver, né? Aqui uma faixa de quantidade de usuários. Então, aumentei um pouco a quantidade de dados, né? Então, tenho 20 usuários que tem nível superior, tenho 15 usuários que têm o nível médio, tenho 10 usuários que têm o nível fundamental, e daí tenho um usuário que tem o nível básico. Então, aqui a gente pode ver uma discrepância que, em geral, vai estar nas extremidades, né? Como é uma pessoa só, então a gente precisa olhar para esse valor, né? Aqui a outra extremidade, que é o nível superior, então, como está na quantidade média, então não é uma discrepância, né? Então, dentre os dados que a gente está analisando, então está correto. Então, por exemplo, né, se eu tivesse alguma categoria com mais de 1.000 usuários, né, aqui no eixo Y, e eu só estou analisando 20 usuários, então eu sei que é um valor discrepante, né? Então, a análise quantitativa, então, ela é importante para a gente analisar principalmente essas anomalias, né? Entender melhor os dados e fazer as limpezas quando forem necessárias. Né? Então, aqui, né, fazendo um fechamento dessa primeira parte, aqui está a bibliografia que foi usada, né? Então, aqui, antes da gente finalizar, então, o que é importante? A gente faz a análise qualitativa e análise quantitativa. A análise qualitativa serve para a gente entender o domínio e entender os dados, e a análise quantitativa, que é a numérica, serve para a gente ir mais a fundo nos valores e fazer o tratamento de dados, né, limpeza de dados quando for necessário. E aí a gente consegue compreender bem o trabalho. Tá? Então, a gente vai fazer uma atividade aqui antes de terminar. Então, como eu já tinha comentado antes, né, todas as análises eu vou fazer no Excel, porque aí, né, fica tranquilo para todo mundo, né? Sei que tem gente que já trabalha com análise de dados, e daí usa R, usa Python, pode usar. E tem gente que não é dessa área, então, assim, acho que fica mais padronizado para todo mundo, né? Mas quem já tem familiaridade, domina R e Python, daí tudo bem fazer as atividades, né, usando essas linguagens. Então, aqui, essa atividade, o que a gente vai fazer? Então, ali no quadro roxo tem uma descrição de domínio com algumas variáveis, né? Então, aí vocês vão propor dados para essas variáveis e vão fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, e o trabalho, então, ele pode ser feito em duplas, né? Então, para daqui a 15 dias. Tá? Então, aí a gente finaliza, então, essa aula de análise descritiva, e um bom trabalho a todos.